Deixa eu receber esse querido, sou fã do trabalho desse gigante. O nome dele é Magno Malta. Senador, deixa eu lhe contar. Às vezes a gente encontra pessoas pela rua, por onde a gente passa, né? E dizem assim, muitos deles, que, olha, às vezes você fala, você lava a nossa alma, você fala tudo o que a gente queria falar, né? E a resposta é sempre muito positiva nesse sentido. E eu faço da palavra destes brasileiros que me encontram, as minhas palavras agora, quando o assunto é o senhor, senador. Quando o senhor, por exemplo, diante do Pedro Vaca ali, na última terça-feira, fez aquela fala que a Auriverde reproduziu na íntegra toda a sua fala aqui, a sensação que eu tenho é a mesma. É que o senhor lava a nossa alma, que o senhor fala o que a gente precisa falar, que o senhor trata da forma como deve ser tratado, com uma pureza, de uma forma singela, de uma forma tão espontânea, tão próxima da nossa realidade, e de fato é um lavar a alma. Essa sensação que tenho. Quero te agradecer por isso, senador, e desejar que seja bem-vindo mais uma vez à programação da Auriverde Brasil. Senador, bom dia. Bom dia, Pitório. Muito obrigado pelo convite. Era ontem, né? E em cima da hora eu tentando entrar e tal, tem hora que o Zoom. Bom, aconteceu, não tinha que ser ontem, e a Bíblia diz que tudo no tempo de Deus, tudo na hora de Deus, e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O dia era hoje, de fato. Então nós estamos aqui, estou muito feliz, obrigado pelo carinho. E esse carinho demonstrado a Auriverde, realmente as pessoas falam com a gente, falam comigo, muita gente fala comigo sobre a Auriverde, sobre a sua disposição e a maneira desamedrontada de tratar com a verdade, porque a verdade liberta, a maneira desamedrontada de estar diante do poder, das suas realezas e suas ditaduras, e você não se acovarda, a Auriverde não se acovarda, e virou assim a Auriverde como que a boca, como que um megafone da nação brasileira, assim, para poder desobstruir o peito das pessoas de tanta dor, de tanto sofrimento, e ver meia dúzia de indivíduos destruindo uma nação tão rica, tão bela, uma nação crédula de gente cristã, e eles estão assim, como que vivendo um governo de deboche. Então, quando a Auriverde, sob o seu comando, dos seus companheiros de equipe, assim, sem medo de que sofra qualquer tipo de retaliação, porque quem vai para a luta, quem entende a missão que recebeu da parte de Deus e vai de forma desamedrontada, porque está olhando sempre para Deus, as pessoas sempre reconhecem e se sentem representadas, e a mesma coisa que você acabou de dizer, eu digo a você sobre a sua pessoa, de quem eu gosto muito, gosto de ouvir o seu desprendimento e a sua coragem, assim também é o povo brasileiro que se tornou uma grande audiência do seu programa. Obrigado, senador. Uma honra tê-lo aqui. Senador, eu queria falar com o senhor primeiramente sobre a visita desse representante da OEA e a sua fala para com ele ali, diante dele. Né? O que o senhor espera do resultado dessa visita, numa semana bastante agitada em Brasília, em especial com a passagem da dona Vanessa e seus 6 filhos, né? Da filha do Clezão, da Luísa, né? Da filha do Oswaldo Eustáquio, a Mariana, e tudo que a gente viu e ouviu ao longo dessa semana, clamando pela anistia desses inocentes, senador. Olha, eu a princípio não esperava nada, né? Eu estive lá 2 anos atrás, juntamente com o senador Girão, o senador Jorge Seife, o senador Portinho, eu acho, e o Marcel Van Hatten. E nós entregamos as primeiras denúncias e fomos recebidos de uma forma muito fria, principalmente com o embaixador que para lá foi mandado, que foi sabatinado aqui no Senado por nós, indicado pelo Lula, e que esse é um organismo de começo. Ele recebe o documento e ele então faz a distribuição do documento e tal. É assim, é como se fosse um lugar onde você precisa fazer seu primeiro protocolo. E quando as informações que a gente tinha é que eles são de esquerda, que eles são socialistas, que não é tendência, eles são de fato, né? E esse indicado pelo Lula, que foi sabatinado aqui, eles são de esquerda mesmo, e que eles nos receberam por uma questão de educação e por protocolo realmente que tem que receber, pô. Nós fomos e colocamos todas essas verdades, já colocamos essa ascensão poderosa, né, ditatorial do ministro Alexandre de Moraes, das questões
que envolviam as duas casas, o comportamento do presidente do Senado de forma fria, distante, como se ele não estivesse ali para comandar a casa que tem maior poder dos três poderes e que poderia colocar no lugar o Supremo Tribunal Federal. Mas não faz, eles estão juntos, é uma cooperativa e muito unida. Bom, outro grupo foi, depois, né? Eu não tive como ir, nós tínhamos votação aqui sobre, acho que é a legalização das drogas, eu e o Girão não pudemos ir. Foi um grupo grande de deputados, lá na OEA, eles receberam por 3 vezes. Bom, e eu disse lá ao Vaca, que a primeira vez que eu fui, a informação que eu tive era a seguinte, que eles iam receber na quinta, ia jogar na sexta, certo? E ficar por isso mesmo. E realmente foi isso, para 2 anos, eu nunca botei fé, nós fomos para outros tribunais, fomos buscar outros tribunais, nós começamos a viajar o mundo e denunciar essa ditadura aqui no Brasil. Bem, quem estava no poder eram os democratas, que tem uma relação com o PT, com o PCdoB, com o Partido Comunista e com o Supremo Tribunal Federal. Não é possível que não tivesse nada por trás dessa gente para eles estar cometendo as atrocidades que eles estavam cometendo, que é o que nós sabemos hoje. Então, quando eles resolvem vir ao Brasil, comigo, dedução pessoal, e continuo com ela, eles vieram por conta do efeito Donald Trump. O efeito Trump. Então, eles vieram. Assim como o Trump já saiu da OMS, vai sair da ONU, deve sair também da Organização dos Estados Americanos. Deve sair. E aí, essas coisas são movimentadas com dinheiro, amigo. E muito dinheiro que escorre pelas ONGs, pelos esquemas e tal. Eles põem nomes bonitos e tal, igual o esquema da marmitinha aí, né? Comida para todos, marmita para todos, não é? Então, o pessoal, e quem está à frente desse esquema aí da marmita, aliás, só fazendo uma parênteses aqui, o ministro Wellington Dias é o mesmo que era o ministro que comandou o consórcio do Nordeste, que comprou 47 milhões de respiradores, que não existiram, que foi pago adiantado numa empresa de maconha, que vende maconha. Bem, eu não esperava nada. Eles chegaram aqui e ficamos sabendo que os encontros eram reservados, e difícil de saber, eles não davam endereço, como é que ia ser, e a gente foi cavando, porque ele, na verdade, era uma estratégia, eu vejo hoje, para não criar um aglomerado, um tumulto de pessoas, porque certamente as pessoas gostariam de ir, mas acabou nos encontrando depois de passar pela Suprema Corte, se encontrar com Barroso e se encontrar com Alexandre de Moraes. E aí eu faço para o Pedro Vaca lá, na minha fala, dizendo o seguinte: vocês foram primeiro no lugar errado. Vocês foram primeiro nos opressores, para depois ouvir os oprimidos. Então é o seguinte, nós fomos denunciar, foi em favor dos oprimidos. Vocês tinham que vir ouvir os oprimidos, e depois, se sobrasse tempo, ouvir os opressores, e perguntar as razões pelas quais. Só que vocês vieram errado. Se vocês viessem primeiro aqui nos ouvir, e ouvir o que nós estamos dizendo e vamos dizer, e fosse lá depois, vocês iam descobrir o seguinte, vocês iam pensar, caramba, tudo que eles estão falando aqui é mentira. Tudo que eles estão falando aqui é mentira. Porque a única coisa que eu soube que eles conversaram lá é que tentaram matar Alexandre, descobriram um esquema. Alexandre, ele quer estar sempre no centro das atenções, né? Ele já morreu 2 vezes. Uma vez enforcado, a outra morto com um punhal verde e amarelo, né? Ele está sempre no... Vai matar Lula, vai matar Alckmin, vai matar ele, né? A outra ele ia morrer enforcado, segundo Tiradentes do Brasil, né? E, na verdade, não há comportamento de Tiradentes. Na verdade, o que a gente tem é um comportamento de Silvério dos Reis no Brasil, né? Dessa Suprema Corte. De maneira que eu disse ao Vaca a verdade, mostrando lá o Toffoli, que é o autor desse estômago do elefante, né? Eles todos se juntaram para abafar quando a OAS, que inclusive a OAS foi quem deu para o Lula o triplex, né? O amigo do Lula do triplex, o esquema do triplex. Então, para abafar aquilo, quando sai aquela notícia do Oeste, a capa da Cruzoé, aliás, o amigo do meu pai, né, que era o Toffoli, e na delação ele fala do amigo do meu pai, então estava todo mundo enrolado ali. O que acontece? Acontece é que eles criaram
A história é assim, a frase é assim: o Supremo formou maioria sobre assunto tal. Então já está decidido. O Supremo formou maioria de que nós somos uma democracia relativa. Então já está valendo, não tem nada a ver com a Constituição. Ela está de lado. Eles formaram maioria, é a própria Constituição deles. Me lembro que Barroso, quando foi indicado e tomou posse como ministro, ele fez uma palestra nos Estados Unidos, aliás, ele vive fazendo palestra, e palestras remuneradas, e muitas vezes com empresas que têm BO no Supremo, e que paga essa coisa vida nababesca para que eles possam desfrutar e depois decidir, né? Aquele BO que lá está. O que acontece? Eu me lembro de uma fala dele, que ele fala: a Constituição do Brasil é boa, precisa de alguns reparos que o Supremo vai fazer. Supremo fazer reparo em Constituição? Uma Constituição, você tem que convocar uma Constituinte. E para haver qualquer mudança, você tem que fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para mudar a Constituição, trechos da Constituição, inserir trechos na Constituição que não tem nada a ver com esses cidadãos, com esses rapazinhos, com esses donos do Brasil, com esses meninos mimados, que fez do Brasil um brinquedo deles. Não tem nada a ver com eles. Então, o que acontece? O Brasil virou uma democracia relativa e o Toffoli também, em um desses congressos do ministro Gilmar Mendes, que acontece sempre em Portugal, onde tem a faculdade lá, e tem auditório, tem tudo, nunca está em outro país da Europa, é só em Portugal. Aí ele diz que o Brasil já é semipresidencialista, né? Porque o poder moderador é o Supremo. A Constituição diz que é 142, que são as Forças Armadas. Eles foram descaracterizando, foram aos poucos, ninguém tomou providência, feito um menino chorão que esperneia dentro do supermercado e a mãe não corrige. Eles não foram corrigidos, eles foram gostando, ao ponto de Jair Bolsonaro indicar o Ramagem para superintendente da Polícia Federal, que é Polícia de Estado, é do presidente da República. A indicação é dele, ele põe quem ele quiser, do Alexandre de Moraes, ir lá e dizer: não, esse aí não. Porque supõe-se, e também esse negócio de supor virou um termo jurídico no Supremo. Supõe-se, nós entendemos, não sei o quê, é que ele é amigo do Cid Bolsonaro. E ele é amigo do Alckmin, amigo do Temer, amigo de quem mais, não é? O Temer indica agora o Zanin, que é amigo, que é advogado dele, indicou o próprio Toffoli, que era um garoto novo, que não passou em prova para o judiciário, nunca judicou, né? Era advogado do PT, depois virou assessor de Zé Disseu, depois virou o advogado da União, e foi. E na sabatina do Toffoli, assim, eu falo com pureza de coração, eu recebi o Toffoli, eu já estava no Senado. Eu recebi. E assim, até achei muito desrespeitoso, porque o PT tinha indicado ele, mas o PFL muito forte, Zé Agripino, naquela época, o PSDB, acho que o líder era Álvaro Dias, né? Então tinha um corpo assim, muito forte mesmo, assim, de oposição ao PT, e eles esmagaram o Toffoli, né? Esmagaram o Toffoli na sabatina, e eu me lembro que eu fui muito ameno, fazendo assim reparos na fala dos colegas e tal, porque chegou assim um tom agressivo, coisas que eles tinham falar olhando para o Lula, e eu, sim, respeitei muito e tal, perguntei e tal, mas não fui um sujeito que eu não fiz com ele o que os caras fizeram. Eu sempre sabatinei, porque nunca ninguém é sabatinado. O cara vai ali, ele tem o currículo dele elogiado, né, pelos senadores, e o elogio é mais ou menos assim: lembra-te de mim, que a maioria tem um BO por lá, né? Então lembra-te de mim, elogio. Eu não estou aí para elogiar currículo. Quem faz um curso na faculdade, seja um curso dos mais simples, ele tem que fazer um TCC. Ele tem que enfrentar uma banca para ele formar. Agora, o cara que quer ser ministro supremo acha que vai me convencer dentro do meu gabinete? Não, eu não vou te receber. Eu vou te sabatinar lá, pô. Você tem que fazer seu TCC. Aqui está meu currículo, muito bem, capa, assim, muito bem feito, bonito, bacana. Eu falo: amigão, seu currículo é o que menos interessa para mim. Falei para Alexandre de Moraes: seu currículo não interessa.
Porque se você está sendo indicado para uma posição dessa, é porque currículo você tem. E recebi o Alexandre de Moraes, para você saber, e o Brasil. Porque o Temer me pediu para receber. Por que essa consideração ao Temer? Porque quando eu fui presidente da CPI do narcotráfico, deputado federal, eu tinha apenas 4 meses de casa. Eu tinha acabado de chegar de um estado pequeno do Espírito Santo. E Deus moveu todas as águas do mundo, assim, foi o improvável, não tinha a menor condição. Eu tinha 4 meses ali, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada daquilo. E acabei, pela boa, portentosa e forte mão de Deus, me foi confiado a presidência da CPI do narcotráfico. E o presidente da casa era o Temer. E o Temer me deu todo o apoio possível. E foi a única vez na história em que a Câmara dos Deputados, em pesquisa, aparecia como a instituição mais respeitada do Brasil por causa da CPI do narcotráfico. E eu sou grato demais ao Temer, uma CPI, Pitório, que eu corri muito risco. E, assim, eu e minha família, minhas filhas pequenas, se um dia você tiver a oportunidade de conversar com minhas filhas, você vai ver assim, quanta coisa de você ter adolescentes sendo acompanhados por Polícia Federal para a escola, trazido da escola e tal, porque, assim, eu mexi num vespeiro muito grande, correndo perigo, e eu agradeço à Polícia Federal, de quem tenho muita saudade, essa Polícia Federal pujante, sabe? Essa Polícia Federal que cumpria ordens de verdade, investigação de verdade, tudo era de verdade, nada era de mentira, não tinha narrativa. Eu tenho muita saudade, sempre defendi, continuo defendendo, e espero em Deus que essa instituição volte a ser, de fato, aquilo que ela é. E a instituição em si tem tanta força que o próprio Andrei, hoje, que é o superintendente, quando sabatinado lá no Canal Livre, lá na TVE, o nome era TVE, hoje eu não sei como é que é, TV Cultura, ele falou que nas investigações não encontrou ninguém que ligasse que alguém patrocinou golpe, que alguém botou dinheiro em golpe, que houve uma coisa orgânica, sistemática, assim, é porque a Polícia Federal foi acostumada a falar a verdade. Então eu coloquei por vaca lá a questão do Toffoli, e dizendo o seguinte: esse rapaz pegou o regimento interno do Senado, que nada tem a ver para que você abra um inquérito para envolver pessoas pelo lado de fora da instituição. O regimento interno é para abrir procedimentos que envolvam funcionários, que envolvam ministros e questões internas. Ele cria isso aí, os colegas se juntam exatamente por causa da denúncia contra ele. E entrega a relatoria para Alexandre de Moraes, que recebeu carta branca dos 11, para poder fazer o que faz. Ele é o CEO daquele negócio lá. Ele é o CEO daquela cooperativa. Então ele tem a vênia deles. E aí o que acontece, gente? Pelo amor de Deus, você chega numa situação dessa em que o cara que denunciou o Toffoli, que é o cara da OAS, o cara do triplex, ele faz delação e faz acordo de leniência, dizendo: ó, nós desviamos dinheiro, desviamos mesmo, teve corrupção, nós vamos devolver isso aqui. Beleza. Olha, o Brasil maravilhoso combatendo corrupção, e realmente ele fala as verdades sobre ele, confessa os crimes dele, mas em seguida eles começam a trabalhar para destruir a Lava Jato, e justamente o Toffoli, justamente o escritório da mulher do Toffoli, porque eles também formaram maioria para dizer que eles não estão impedidos de julgar nenhum processo que venha de parente, de que seja de consanguíneos. Eles não estão impedidos, não. Pode vir da mulher de qualquer um deles, do sobrinho, do neto, do primo, do genro, do cunhado. E, aliás, essa pleia de todo mundo aí tem escritório. Todo mundo tem. Sim. Aliás, a primeira briga de Gilmar Mendes, quero lembrar os senhores também, lembrar o Gilmar e lembrar ao nobre presidente da Suprema Corte, foi Gilmar botando o dedo no seu olho e dizendo: Vossa Excelência tem que fechar seu escritório de advogado. Seu escritório de advogado. Então eu tinha que contar essa história por vaca e contar a verdade e dando nomes e falando de nomes, sem medo. Mas eu vou ter medo de quê? O cara comete o erro, o cara perdoa um criminoso, o criminoso denuncia ele, e agora todo mundo quer o dinheiro roubado de volta. Eu é que vou ter medo de Toffoli? É eu que vou ter medo de Alexandre de Moraes? Negativo, irmão, negativo, eu não nasci para isso.
Segundo, não Perfeito. fui eleito para isso. Eu fui eleito por um povo que me mandou para cá porque sabia em que eu ia levantar minha voz em todos os momentos em favor do povo brasileiro. Agora, nós vamos nos calar diante de um país absolutamente destruído quando as pessoas estão fazendo rifa, Pitório. Rifa de 1 quilo de café. O cara faz a rifa de R$ 2 de 1 quilo de café. Quem ganhar, ganhou por R$ 2. E o cara faz lá 200, R$ 300, onde a açougue está dividindo em 4 vezes no cartão uma compra acima de R$ 50. Olha onde nós chegamos, pé de galinha era R$ 1,99. R$ 1,90. Pé de galinha agora custa R$ 12. O país está destruído e eles estão sorrindo, quando, na verdade, os Estados Unidos realmente vêm tomando providências, levantando todas essas sandices e essas destruições. A importância para a América Latina do Brasil, assim, do ponto de vista geopolítico, né, do ponto de vista da economia mundial, a importância dessa América Latina é o Brasil. Então, o Trump, como é um conservador de verdade, corajoso, não enganou ninguém, falou isso na campanha política, de que ele ia fazer isso, e está fazendo. O Elon Musk vai lá e descobre que a USAID realmente financiou esse golpe de verdade, esse é o golpe, para tirar Jair Bolsonaro do poder. E afirma que se não houvesse esse escoar de dinheiro americano via ONGs, via esquemas assim, parecia perfeito aos olhos deles, que nunca seria descoberto. Agora a gente quer saber como é que esse dinheiro chegou. Chegou para quem, na mão de quem, como, se foi em papel. Em Pix não foi, né? Porque, na verdade, Pix é para pessoas de R$ 5.000 aqui no Brasil. E lá eles não têm Pix. Então, o Vaca saiu daqui impressionado quando ele ouve verdade, né? Ouve verdade. E eu pedi para ser filmado, para ser gravado, sabe? Porque a verdade ela tem que ser dita, ela tem que reverberar, ela tem que andar. E eu não vou esconder a verdade. Assim, respeito quem pediu para não ser gravado, sabe? Para não ser gravado, porque não queria ser exposto e tal. Eu não tenho nenhum problema com isso. Coloquei para ele todas as verdades com relação ao Clesão e mostrei para ele que aqui no Brasil, em 64, ele, como é de esquerda, sabe da história do Brasil. Aqui nunca houve uma ditadura. O que houve foi a marcha da família contra o comunismo. E que lá no meio estava Ulisses Guimarães, a CNBB, e naquela época a CNBB. Infelizmente, hoje, nós temos muitos padres e bispos de esquerda e que se verbalizam e se apresentam, mas temos um número muito maior ainda daqueles que são conservadores, que amam a vida, a pátria, a família, a liberdade. E isso nos empolga muito. Mas eu tive que dizer a eles, e agora, quando eles mostram o ESOG, né, e diz que eles vão fazer uma manifestação aí, trazendo à luz de volta o ESOG dos purões da ditadura, espero que eles incluam o Clesão na manifestação, que morreu nas vísceras do Estado, morreu nas mãos de Alexandre de Moraes, na maldade desse cidadão que não tem o mínimo de sentimento, não tem o mínimo de coração. Para mim aquilo é uma carcaça. E dentro tem uma entidade de alta patente no mundo espiritual. Então, quando as filhas de Clesão foram falar, assim, quando eu estava falando, eu senti que o cara estava muito centrado, eu estava olhando no olho dele, sentia que ele estava ouvindo com ouvidos de verdade, os olhos deles assim fixados, assim, meio assustado com tudo que estava ouvindo, as verdades que ele estava ouvindo. E quando chega a vez das filhas de Clesão, assim, quem lá estava, ele encheu os olhos de lágrima. A filha de Oswaldo Stark, uma criança. E ressalto a você que ontem eu estive na Embaixada da Espanha, fui me encontrar com a embaixadora para poder levar o nosso apoio. Fui eu, o Rogério Marinho e o senador Girão, nosso Rogério Marinho, que é o líder da oposição, para colocar a posição de toda essa situação que está acontecendo no Brasil, que foi muito bem descrita pelo Marinho. Aliás, senador, a minha dúvida era com relação a isso. Eu estive com o senador Girão na última quarta-feira e ele falava dessa visita às embaixadas, porque a maldade, a perversidade do ministro Alexandre de Moraes chega ao ponto de pedir para que estes brasileiros injustiçados aqui, que tentaram e fugiram do Brasil
para não serem esquecidos e apodrecerem na prisão, estão tentando perseguir esses brasileiros fora daqui. Eustáquio é um exemplo, brasileiros que estão na Argentina presos, outro exemplo, né, e também em outros países. Qual é o objetivo dessa mobilização do senhor, de Marinho, de Girão, nesse sentido? É para tentar mostrar para as embaixadas de fato que não se trata nada além de uma grande vingança por parte do ministro Alexandre de Moraes? Sim, até porque quando eles tentam colocar ele inelegível, porque Bolsonaro não está inelegível, as pessoas que estão nos ouvindo não usem essa palavra. Bolsonaro não está inelegível, ele está elegível. Bolsonaro não foi condenado em nenhuma instância de nenhum poder. Não existe condenação. Ele está elegível. Não existe condenação. Então, essa palavra Bolsonaro inelegível foi uma narrativa da esquerda e que a gente acabou não prestando atenção. A gente, quando se refere a Bolsonaro, fala porque o senhor está inelegível. Não está, não. Ele está elegível. E vai ser candidato em 26. Vai ser candidato em 26. Até porque essa mentira, essa narrativa está sendo destronada. Os Estados Unidos vai colocar isso a limpo. Então, visitar as embaixadas, por quê? Porque Jair Bolsonaro convidou os embaixadores para estar com ele no palácio e ele virou criminoso por isso. Virou criminoso por isso. Qual é o outro crime? Vacina? Porque ele não se vacinou e inventaram um passaporte vacinal mentiroso. Esses são os crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Então nós estamos marcando nas embaixadas, com a embaixada da Argentina, nós temos muitos irmãos lá, marcando com a embaixada dos Estados Unidos também, e vamos marcar com a embaixada de todos os países que se reuniram com Jair Bolsonaro. E vamos levar toda a verdade a eles. Eu estou me preparando, estou fazendo um pedido, Pitólio, que eu pretendo ir à Espanha. Eu pretendo ir à Espanha, falar no parlamento da Espanha, denunciar isso tudo lá, sabe? Eu sei que eles já abriram os olhos com relação ao Brasil, eles já abriram os olhos com relação a essa ditadura imposta aqui no Brasil, que é o que eles sonhavam em 64, nunca falaram em democracia. A palavra democracia é usada por eles para tirar proveito, que na verdade eles são antidemocráticos e tentam colar essa peste em nós. Então, eu pensei isso junto com o senador Girão. Ontem conversamos um longo tempo, anteontem, com o senador Marinho, né, para que a gente pudesse tomar essa iniciativa. Foi muito importante que a OEA pudesse ouvir também o nosso presidente eterno, Jair Bolsonaro, né? Ouvir Jair Bolsonaro, ouvir as verdades de Jair Bolsonaro, que tenho certeza, com a graça de Deus, essas narrativas todas que foram criadas para chegar a esse momento, como é que alguém sonha em chegar ao poder para fazer uma desgraça com um país em 2 anos, como eles já fizeram? Chegar ao poder para quê? Exatamente para ter poder. Poder pelo poder, implantar uma pauta ideológica, e tudo que é ideológico foi criado pelo homem. A nossa pauta não é ideológica, a nossa pauta é a partir do nascituro, é a partir da vida, e a vida é a verdade. A partir do nascituro você tem tudo, fora do nascituro você não tem nada, é só invenção humana. É só invenção humana, é enfrentamento à cultura woke, feita pelo Trump, que ele avisou, e que os reflexos estão chegando aqui, e nós vamos enfrentar mais forte ainda essa cultura woke aqui nas nossas escolas, esse abuso, essa violência psicológica, moral contra as nossas crianças. Eu que presidia a CPI da pedofilia e revelei esse crime ao país e criei uma legislação que protege as nossas crianças, nós precisamos melhorar, e essa tem que ser a tônica. Eu acho, até sugiro a você, Vitório, que faça uma pauta para tratar dessa questão, por exemplo, de abuso de criança, para as pessoas entenderem a legislação que já existe, para que uma mãe e um pai possam entender preventivamente o que fazer, entender o comportamento do filho, entender o comportamento da criança, saber como lidar com a internet, sabe? E tomar conta do filho. Antigamente eu dizia, seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Hoje eu digo, seja pai do seu filho antes que a internet o adote. Então, até sugiro a você, com essa audiência maravilhosa, né? Se precisar da minha participação, eu tenho conhecimento, eu escrevi essa legislação, a lei Joana Maranhão é da minha autoria, e a lei da infiltração é da minha autoria, a lei da posse, que é, na verdade, as grandes operações hoje elas acontecem por causa de 2 leis. Primeiro, a criminalização da posse. O Brasil é o 20º país que tem essa legislação e viveu sem essa legislação, e a chamada
lei da infiltração. Elas, então, possibilitam que as polícias, o judiciário, o Ministério Público façam essas grandes operações de crime cibernético, de abuso de criança. Eu acho que é uma pauta interessante, porque criança, Pitoli, nunca foi o futuro do Brasil. Nunca foi e não será. Criança é o presente. Se nós não cuidarmos do presente, nós não teremos futuro. E essa geração que nós temos aí perdida, essa aí é irrecuperável. É porque não cuidaram do presente delas. E a cultura woke é para destruir o presente das nossas crianças. E nos primeiros 1000 dias de uma criança, onde é um HD vazio, em 1000 dias, onde você acumula o bem e o mal para a formação do caráter da criança, é exatamente aí onde eles querem pegar. Lembra do kit gay, que as crianças receberam orientação a partir dos 6 anos de idade. Agora apareceu aí um palhação aí, vestido de boneca, com 26 anos de idade, com crianças de 6, 7 anos lá no Mato Grosso. O Polon já fez a denúncia, está tudo em que é rede social por aí. Então é o seguinte, nós vamos continuar essa luta, eu te sugiro essa pauta, para que você possa, com a sua audiência, ajudar muito mais as famílias, e nós vamos continuar esse trabalho complementando com aquilo que fizemos com a OEA. Sei que eles vão embora com uma impressão muito forte. Ontem eu estava vendo uma live dessa jornalista, e acho que é do Jornal de São Paulo, Vera Magalhães, eu acho que é. Sim. E ela dizendo que não vai ser tão fácil ter relatório, para quem achou que eles vinham fazer uma observação, porque esse rapaz é colombiano e não sei o que e tal, dessa organização, e ouvia a Suprema Corte e tal, mas eles ouviram coisas muito duras, inclusive cita meu nome, de que eu havia dito, mostrando para a foto do Toffoli que estava lá no telão, dizendo exatamente a verdade a respeito desse inquérito, que vai fazer 6 anos. É por isso que nós queremos comemorar esses 6 anos, né? Comemorar 6 anos de quê? De uma insanidade. Sim. 6 anos de uma maldade, de uma crueldade, sabe? De perversidade, 6 anos de perversidade. Por isso que eu acredito que nós temos que continuar na rua, dia 16, ir para a rua, no Brasil inteiro, o povo não sair dessa trincheira, porque é essa trincheira que vai libertar o Brasil. Eu tive muito boa impressão depois, no final, aquela entrevista que ele dá, assim, andando, né, assim, muito emocionado, depois de ter ouvido os parlamentares, depois de ter ouvido as crianças, ouvido os advogados de Daniel Silveira, que, aliás, é um ícone, é uma marca muito forte nesse momento da história do Brasil, Daniel Silveira, que foi caçado pelos seus próprios companheiros. Aí é que está. Se você botar no Google aí, deputados federais que prenderam o Daniel Silveira, você vai ter muita decepção. Você vai ver gente aí que você já ouviu posando de conservador e mandou Daniel para a cadeia. Então é o seguinte, Alexandre de Moraes violou? Violou. Mas ele falou, eu violei aqui o artigo 53, estou mandando aí para a Câmara. Eu quero que vocês carimbem para mim essa minha violação. A Câmara poderia ter rasgado. Mas não. Botou para votar e os caras foram lá. E agora está chamando Daniel de... vamos orar por Daniel. Daniel é um símbolo para nós. Não, meu amigo, você botou ele na cadeia, rapaz. Você votou para prender ele. E agora? Porque está se aproximando as eleições, né? Vocês dormem com o Daniel no colo e acordam com ele no colo. A gente não pode esquecer disso. A gente fica dizendo que Alexandre de Moraes prendeu o Daniel. Eu estava lá com o Daniel no dia que ele foi solto. Na hora que chegou a notícia da PGR, eu estava orando com ele de joelho lá. Eu, ele e Girão. E ele com a mão na cabeça, Pitoli, apertava assim a cabeça, apertava, e olhava assim, e perguntava para mim, Deus me esqueceu? Deus me esqueceu? Eu dizia, não, Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus tem propósito na sua vida. E quando a gente levanta da oração, o diretor do presídio entra e diz, olha, PGR mandou te soltar. Falei, olha, Deus não te esqueceu. Fiquei no Rio de Janeiro, não voltei, fiquei lá até ele ser solto. Daniel vai para casa, alegre com a família, tem uma crise renal, dizem que crise renal é mais doloroso do que dor de parto. Aí esperar o advogado dele fazer uma petição para a juíza das execuções penais, para a juíza das execuções penais notificar Alexandre de Moraes,
para, se ele tivesse com um bom humor, decidir para Daniel ir no hospital. Dá para esperar isso? Não. Claro que não dá. Ele foi para o hospital doente. Mas aí o cara recebe como prêmio, recolhe o cara, tira já os benefícios de uma cadeia já cumprida, olhando para o teto, 4 paredes de cimento. 4 paredes de cimento, o cara parece que vai enlouquecer, porque sabe que não matou ninguém, não roubou ninguém, simplesmente fez uso da sua imunidade parlamentar e falou o que queria falar. Tem muita gente que fala, eu não concordo com o que ele falou e tal. Eu concordo com o que ele falou. Eu concordo. E daí? Porque ele falou no AI-5? Ele falou no AI-5 e foi preso pelo AI-11. O Brasil tem um AI-11, porra! Esses caras são mais cruéis do que o AI-5. Em nome da democracia, comemoram que botaram um comunista dentro do Supremo e vem falar em democracia. Eu mostrei pro Vaca aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro aqui, Barroso, presidente dessa corte. Ele foi advogado do terrorista César de Batista, que você deve conhecer muito bem, no departamento onde você está, que está preso. Foi ele que disse, perdeu o Mané. Ouve ele falar aqui, botei o vídeo para ele. Ouve aí, ele ouviu. Falei, agora, essa mulher eternizou a frase dele com um batom. Escreveu aqui, ó. Sabe quantos anos ela pegou? 17. Eu estava na colmeia quase todos os dias. Eu estive com essas mulheres. Ficava 2, 3 horas dentro da mesma ala, com 300 mulheres, 2 banheiros, mais 300, 2 banheiros para 300 mulheres. Esses homens, eu acompanhei eles todos lá durante todo o tempo. Agora, disse para ele, o GSI do governo, o senhor chamado G. Dias, general, vocês devem ter, se não tem, vai levar agora. As imagens dele estão aqui, ó. Ele servindo água, tratando bem aquelas pessoas que lá dentro estavam, e eu fiz com um propósito, moço. Eu fui tentar encontrar essas pessoas no presídio. Nenhum deles estavam lá. Nenhuma daquelas mulheres, nenhum daqueles homens. E lá tinha gente das Forças Armadas servindo o pessoal que foi contratado como, como é que se diz? Figurante. Figurante para fazer uma cena. Então é o seguinte, nós vamos sair desse imbróglio, para mim não importa, eu não tenho medo, não temo pelo meu pescoço, sabe? Minha mãe costumava dizer que eu nasci desmamado, não é bem isso, é porque eu tenho sede de justiça. E quero dizer uma coisa a você, esse adubo de injustiça que tem sido semeado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, um adubo de injustiça, eles só não sabem que nesse adubo que está sendo espalhado pelo Brasil, adubo de injustiça, vai nascer uma lavoura de homens e mulheres fortes, com justiça no coração, com sede de reconstruir o seu país na alma, e que nós vamos viver esse momento e que eles vão tomar conhecimento e vão ouvir falar, porque certamente nada, tudo quanto o homem plantar, isso ele ceifará, diz a Bíblia. Então é o seguinte, eles estão plantando injustiça. É a injustiça que eles vão colher. Injustiça que eles vão colher. Por isso, hoje, eu acredito que a saída, estou na expectativa de que esse relatório seja um relatório em que mostre realmente a situação do Brasil, que a gente vem denunciando com muita determinação, com muita coragem, sabe? Quero louvar os parlamentares que lá estiveram. No momento em que eu estava a Bia, estava a Carla Zambelli, estava o Marcel Van Hatten, estava o Nicolas Ferreira, o Ramagem, o Jorge Seife, a Damares, de parlamentares que estavam nesse momento, assim, as outras pessoas eram assessores, dirigentes da imprensa, inclusive aquele do Metrópole, que acabou fazendo muito bem ao Brasil, entrevistando ele em inglês e ele dizendo que estava chocado, estava impactado com aquele que ele ouviu. E o que eu vi nos olhos daquele rapaz, sinceramente, eu não vou julgar ele pela aparência, porque se a gente fosse julgar pela aparência, sabendo que ele tem uma tendência socialista, a gente ia dizer não vai sair nada daí. Mas essa primeira impressão eu tive lá nos Estados Unidos.
Mas nesse momento eu espero, Pitório, que venha um relatório e que venha conjuntamente outro relatório que está sendo feito pelo governo Donald Trump, que o Brasil vai se assustar, ou vai se surpreender, ou parte do país, a maioria, vai se alegrar com esse relatório que está sendo feito lá, os levantamentos feitos no governo Donald Trump pelo Elon Musk e o departamento dele para todo mundo, não é só para o Brasil, mas a surpresa de que eles exerceram dentro do processo eleitoral e afirma ainda, sem essa influência, sem o dinheiro do povo americano, Jair Bolsonaro estaria no poder. Senador Magno Malta, obrigado, senador, pela tua coragem, pela tua disposição em conversar com a nossa audiência e por lavar a nossa alma. Com relação ao pedido que o senhor fez, já vou falar com a assessoria do senhor agora para a gente poder falar sobre as crianças aqui e alertar pais e mães responsáveis que nos acompanham aqui diariamente na Ouro Verde. Obrigado, viu, senador? Será o maior prazer. Deus ótimo final de semana para o senhor. Obrigado para você também, sua família. Senador Magno Malta conosco, uma honra tê-lo aqui. Sempre é bom ouvir o senador Magno Malta na programação da Ouro Verde Brasil.